Então, pessoal, a primeira coisa importante quando você trabalha para aumentar a sua produtividade e tirar os seus atrasos, fora o conteúdo do episódio 47 feito aí na semana passada, é entender como se compõem aí as perdas de produção. As perdas de produção que são transformadas em tempo, que são desperdiçados todos os dias no nosso processo, elas se dividem em duas partes, essas perdas. A primeira parte dessa perda é o que a gente chama de perdas dentro de um ciclo de produção e entre elementos de trabalho. Nós vamos explicar essa primeira parte. Então, as perdas totais na produção, que são medidas geralmente em tempo, seja ele em minutos, horas, dias, elas se compõem em duas partes. A primeira é a perda dentro de um ciclo de produção e entre elementos de trabalho. Vamos dar um exemplo seguinte. Vamos dizer que você tem uma peça a ser usinada aí, é simplesmente um exemplo didático para que você entenda o que eu estou falando, mas isso pode ser desdobrado para qualquer tipo de produção sendo feita ou em termos de processamento ou em termos de montagem. Então, imagine que você tem uma peça sendo usinada e para que ela seja totalmente concluída nessa operação, você tem uma série de elementos para concluir para que se defina um ciclo de produção. Um outro exemplo é como se fosse um bloco de motor. Para que você conclua uma operação de furação, por exemplo, num torno multifuso, você tem vários elementos a serem concluídos. Portanto, um ciclo ou um tempo de produção é uma somatória de elementos. Você tem o elemento 1, mais o elemento 2, mais o elemento 3, mais o elemento N. Essa somatória de elementos fecham aquele tempo de produção numa operação, ou muitas vezes a peça é concluída ou parte da peça. Então, dentro de cada operação, define-se um tempo de ciclo total para fechar essa operação, que nada mais é do que uma somatória de elementos dentro desse ciclo de produção e dentro dessa operação. E qual é a segunda parcela das perdas totais de produção? Nós já falamos uma, que são as perdas dentro do ciclo e entre os elementos de produção, e agora a gente tem as perdas dentro de um turno ou dentro de um período de tempo entre as peças produzidas. Então, num determinado turno, você tem a peça 1, mais a peça 2, mais a peça 3, mais a peça N, então você tem aí uma quantidade de peças a serem concluídas dentro de um turno. Então, cada peça dessa vai sendo produzida e o que acontece é que existem perdas entre uma peça e outra, que é o nosso grande foco, que é feito tradicionalmente nas linhas. Esse é o foco onde se observa as primeiras perdas de produtividade. Entre uma peça e outra, eu vou tendo algum tipo de desperdício, na qual dentro dos 8 eu vou classificando. Então, repetindo, as perdas totais na produção em termos de tempo, elas são subdivididas em duas partes. Aquelas perdas dentro de um determinado ciclo de produção, de uma determinada operação, e entre os seus elementos que completam aquele ciclo, mais as perdas dentro do turno e entre as peças. E onde está o grande foco das pessoas geralmente são naquelas perdas entre uma peça e outra, onde analisa-se basicamente aí aqueles 8, 6, 7 desperdícios e mapeia-se o fluxo de valor. Mas não é aqui que é o nosso foco de hoje. Não é aqui que nós vamos abordar hoje esse tipo de eliminação de desperdício. Nós vamos um pouco numa outra pegada, que é o seguinte: quais são as oportunidades que eu tenho dentro do ciclo de produção e entre os elementos. Então, dentro de um ciclo, para se compor uma determinada operação, eu tenho uma série de elementos e é nesse que nós vamos focar o nosso conteúdo no dia de hoje.